Olá, eu sou Francisco Freitas, consultor empresarial com foco no mercado internacional. Você sabia que o Brasil faturou nos últimos anos, com a venda de massas alimentícias, um valor superior a 8,7 bilhões e que o Brasil ocupa atualmente a 4ª posição, ficando atrás somente Itália, Estados Unidos e Rússia, no tocante à venda de massas alimentícias. O mercado de massas alimentícias está voltado para a evolução dos consumidores, que estão cada vez mais conscientes em relação a aspectos que envolvem alimentos saudáveis e produzidos de maneira sustentável, bem como aspectos econômicos em busca de preços que se enquadrem em seu orçamento. Foi pensando em atender esse tipo de público que o diretor-geral da Mesani Massas Alimentícias, Carlos Roberto Setti, desenvolveu um trabalho buscando aprimorar a empresa como um todo, de modo a favorecer o crescimento da produção e beneficiar os seus consumidores. Gostaria então de saber de você, Setti, sobre essa nova tendência, como que a Mesani está se reposicionando no mercado para atender, esse consumidor cada vez mais exigente, buscando produtos que sejam saudáveis, produtos que sejam desenvolvidos, produzidos de forma sustentáveis e também, principalmente, a um preço, a um custo que seja adequado à realidade econômica do país. Então, a Mesani ela tem uma história de 72 anos de vida, e ninguém passa 70 anos nesse país sobrevivendo se não tiver uma boa gestão. É um país que teve 6 planos econômicos, teve altos e baixos, teve inflação de 2.600% ao ano, nesse momento, um momento difícil também, com 13 milhões de desempregados. Ninguém sobrevive tantos anos se não foi bem administrada. Então é o caso da Mesani. E uma das grandes razões desse sucesso é exatamente a visão estratégica que a empresa sempre teve. É de família japonesa, o avô que começou é um imigrante japonês que veio com aquela turma toda aqui para o estado de São Paulo, se localizaram na região de Cafelândia inicialmente e aí vieram para Bauru e começaram uma vida. Estamos na 3ª geração, mas é uma geração estudada, quer dizer, foi aquela 3ª geração que foi para a universidade, uns se formou em administração, outros se formou em contábeis, outros se formou em nutrição, mas é uma 3ª geração preparada para fazer o processo de sucessão. Então, acredito que essa é uma das razões do franco desenvolvimento da Mesani. A Mesani também se profissionalizou nos últimos 10 anos, o que ajudou a dar uma alavancada em toda essa história que você citou. Qual é a grande visão que nós temos? Se nós queremos continuar vivo mais 70 anos, no mínimo, nós temos que ter uma visão de futuro. Eu tenho que olhar para o futuro, qual a tendência de consumo, o que o consumidor quer da nossa marca, do nosso produto, qual a expectativa que ele quer, saber fazer uma leitura correta desse desejo do consumidor e colocar produtos no mercado de forma rápida e competitiva. Então, nesse sentido, a Mesani tem sempre a sua linha de produtos básicas, que toda fábrica de massa grande tem. Então, seu talharinho, seu nhoque, a sua lasanha, a sua pizza, seu capelete, tudo isso nós temos. Só que aí, esses mesmos produtos começaram a ter que ter uma receita nova, de acordo com a exigência, sobretudo de um público jovem. Qual é essa tendência? A tendência inovadora de você fazer produtos saudáveis. Então, aí tivemos que lançar a linha integral, todas elas com linha integral. A Mesani lançou as farinhas integrais, mas para tirar aquele amargo da farinha, que sempre foi uma coisa que às vezes o consumidor de quem usa produtos integrais fala, mas é muito amargo, por exemplo, os pães, A nossa área de desenvolvimento de produto, criou junto com as farinhas integrais os grãos ancestrais. Então, quinoa, todos esses grãos, lixia, todos esses grãos ancestrais que são vitaminas, de alguma maneira, que fazem muito bem e que está na linha de saudável para quebrar o sabor amargo que a farinha integral deixa. Então nós criamos uma receita ou várias receitas,
onde nós misturamos então as farinhas integrais com os grãos e lançamos um produto. Nós temos uma linha ampla de produtos saudáveis de forma integral. E agora, em 2019, na Feira da APAS de São Paulo, nós lançamos também os nossos pães de queijo fit. Então nós lançamos sem lactose e sem glúten. Então já é uma tendência nova. Então esses produtos devagar vão se aculturando no hábito de alimentação do brasileiro, e ele responde ao desejo de uma geração mais jovem, ou de uma geração que não precisa ser tão jovem de idade, mas que acredita numa opção de alimentação saudável. Então nós fizemos muito isso e estamos aí caminhando firme nisso. Porque eu entendo que esse processo, esse tripé, vamos dizer assim, produtos saudáveis, produzidos de forma sustentável e a um preço, a um custo ainda favorável, é realmente um grande desafio. Então eu imagino todo o trabalho. Recentemente também vocês fizeram uma série de alterações ou implementações, né, na área da cadeia produtiva, na extensão, para atender um novo nicho de mercado. Então eu entendo que esses movimentos, né, você já está há quantos anos já se adequando a empresa, direcionando a empresa, já há mais de quantos anos? 10 anos. Aqui na Mesana eu estou 10 anos. Há 10 anos, então 10 anos você que está nos acompanhando, observe. Ou seja, um movimento já praticamente quase 10 anos de reposicionamento da empresa para uma nova tendência de mercado. Acho que isso é importante porque, às vezes, o público consumidor, eles imaginam que qualquer movimento, qualquer alteração... Demora 6 meses para fazer. 6 meses você consegue direcionar, mudar toda a estratégia de uma empresa. Então, ou seja, é um plano de negócios aí de muitos anos, de muito trabalho, e somente profissionais competentes como o Carlos Setti para poder realmente gerenciar um projeto como esse. Isso exigiu de nós também, como você falou, investimentos, né? Principalmente em equipamentos, porque senão eu não tenho preço competitivo. Para eu ter preço competitivo, eu tenho que ter eficiência operacional ou produtividade. Isso exigiu compra de equipamentos modernos, já muito na linha digital, né, da indústria 4.0, equipamentos importados. Lamentavelmente o Brasil não tem essa indústria de capital, de bens de capital, que faz produtos tão nobres. Trouxemos principalmente italianos e alemães, trouxemos os equipamentos, mas que só faltam falar, né? Os caras rodam 24 horas aí com uma eficiência altíssima e um padrão de qualidade internacional. Então você que está me acompanhando, você entendeu agora quando eu falei que o Setti era o meu mestre, foi meu professor na universidade, ele me lembrou realmente de um ponto muito importante, que é justamente os investimentos em máquinas, ou seja, atualizações, treinamentos, que é muito importante. Então, é um fator realmente competitivo, né? Ou seja, porque as empresas, né, Setti? Me lembro bem, na época de universidade, né? Nossa. Né? Quanto em sala de aula, né? Muito. Você comentava, porque as empresas são compostas de pessoas, de gente, né? É um grande diferencial. É um grande diferencial. Diferencial. E aí entra maquinário, equipamentos, investimentos, para poder viabilizar isso tudo. Muito treinamento. Muito treinamento. O brasileiro, o operário padrão brasileiro não tem por cultura essa tradição de treinamento técnico, de grau de comprometimento com a empresa, né? Que é o tal do vestir camisa. Quando vem de berço o cara tem, mas a formação de forma geral não foi assim. Então também dentro das organizações você tem que dar o treinamento. Na verdade, o que é um colaborador moderno? Qual a tendência moderna de um colaborador? Investir bastante, acreditar na sua equipe, no seu corpo de trabalho. É bem aí. Muito bem. Eu só tenho que agradecer ao meu amigo, ao professor, ao mestre Carlos Setti. Parabéns pelo Chico. belíssimo trabalho que você está realizando à frente da Mesani. Sucesso! Obrigado, Francisco. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, hein? Tamo junto.